comentou no vídeo, agradeceu tudinho. Gente boa, viu? Pensa uma pessoa, gente boa, pastor Altemir. E agora tem o testemunho da sua esposa, né? A Janaíne. Então, vamos acompanhar aqui. Eu queria assistir junto com vocês o testemunho da Janaíne, que é a esposa do pastor Altemir, do ex-pastor Altemir, né? E agora convertidos os dois à Santa Igreja Católica. Vamos lá? Vamos ver o testemunho dos dois? Da Janaíne, né? Alguns outros materiais que por vez ou outra eu via. E a internet se tornou um palco muito maior do que já era, né? Aquele foi o momento onde muita coisa começou a aparecer. E nisso de aparecer no feed coisas que outras pessoas consultam, às vezes indicações para você ou tudo mais, começaram a aparecer algumas pessoas também. E eu comecei a olhar, por exemplo, terapeutas. E gosto muito dessa área de psicologia, estou trabalhando com isso agora. Já era algo que a gente fazia na época, né? Mas de forma voluntária sempre. E aí, eu acessando conteúdos assim, teve alguns psicólogos ou terapeutas que eu olhei e falei, gente, isso daqui é muito cristão. Para quem está acostumado a ver, né, a linha freudiana. Que foge do nosso caminho, né? E aí, eu olhei... Falei, gente, isso daqui é muito cristão, como é que pode? O que é isso aqui? Aí eu fui investigar um pouco mais e eu comecei a descobrir que era a psicologia de São Tomás de Aquino. Eu falei, mas isso estava só passando pela minha cabeça, meu marido passando pela mentoria lá. Aí, de repente, eu entrei para a mentoria também com esse pessoal dessa comunidade à parte, para gerenciamento também de estresse e daquele período. E outros materiais foram entrando na nossa vida de maneira assim muito sutil, mas eu nunca vi a Igreja Católica como uma possibilidade para mim. Por quê? E você chegou a ter algum preconceito com a Igreja Católica? Esse é o ponto. Porque o que você tinha de conhecimento não te agradava da Igreja Católica. Aí, o que acontece nesse momento, eu começo a ver essas coisas, mas eu não considero ligado. Ok, isso daqui é bom, mas assim, é igual um peixe. Né? Você tira a carne, mas tem espinho, vamos jogar fora. A Igreja Católica eu jogo fora, fico só com a carne do peixe, né? Na minha cabeça estava algo mais ou menos assim, mas eu não tinha ideia da profundidade do que tinha acontecido ali dentro ao longo dos anos. As coisas evoluem em relação a gente aprender e observar um pouco mais, mas eu nunca olhei assim, direcionado à Igreja Católica como possibilidade, mas algo estava acontecendo dentro do coração do meu marido. E eu via ele cada vez comprando mais livros e mais livros com vitrais, com imagens, e isso começou a me incomodar demais. Até que chega o dia onde ele começa... um dia a gente recebeu alguém em casa e antes da refeição ele falou para fazer o sinal da cruz. Eu, E assim, não quis criar o caos, né? Uma boa esposa, você não vai fazer briga na mesa, na frente dos outros. Imagina só. A hora que a visita foi embora, eu chamei ele para um bate-papo. Falei, escuta, o que é isso? Você tá maluco? Né? Isso foi uma das situações. Mas começaram a acontecer outras situações e em um determinado momento ele chegou a falar, olha, Jana, eu tô cogitando a possibilidade de a gente conhecer melhor a Igreja Católica. Ali começaram as nossas discussões. Por quê? Como é que foi receber isso, né? Foi uma loucura, porque jamais, embora tivesse passando todo esse conflito no meio onde nós estávamos, nunca, jamais a Igreja Católica foi possibilidade para mim. Por quê? O que eu ouvi durante anos e não percebi que entrou no meu coração dessa maneira. A gente ouve falar assim, mal de Maria, né? Maria era uma mulher qualquer. Você entendeu, você escutou o que ela falou, o que eu ouvi durante anos, ou seja, o que me foi ensinado durante anos foi isso. Né? É muito triste, gente, quando a gente se depara, né, assim, com irmãos e irmãs que passam por situações assim, de que é criado para eles um espantalho. Olha, existe isso aqui. Sabe quando você faz conta pro seu filho pequenininho sobre bicho-papão,
esses cânticos assim, olha, não aproxima disso aqui, porque senão vai acontecer uma coisa ruim. Sabe? É mais ou menos isso que muitos, infelizmente, fazem com a Igreja Católica. Olha, não aproxima disso aqui, porque vai te fazer mal. Não sabe deles que a verdade liberta, que a verdade cura, que Jesus é a verdade. E uma hora ou outra, a verdade ela vem à tona. Pode se esconder o máximo, mas a verdade ela vem à tona. Então, esse negócio de dizer, olha, não faz isso. E aí, ó, como ela vai falar agora, né? Pela que ela começou. Fala mal de Maria. Como eu já disse aqui, ó, tem gente que faz, tem igrejas que fazem congressos de mulheres. As mulheres da Bíblia, e Maria não é citada. Eu nunca vi um cartaz de um congresso feminino protestante que tenha falando sobre Nossa Senhora. Nunca vi. E infelizmente vai sendo criado esses malabarismos que vão fazendo para que as pessoas cada vez mais fiquem longe da Igreja Católica. Na ideia protestante é isso que se fala. Ou a ideia de rainha dos céus não é o que a Igreja Católica entende como rainha dos céus. É associado, e existem muitos grupos de libertação no meio do protestantismo que expulsam a rainha dos céus como um demônio. Tá? Isso é uma realidade. Não é algo da minha cabeça, é algo que eu vivenciava lá dentro. Eu te disse que eu visitei Memórias do Meu Passado. A primeira comunidade onde eu ouvi o Evangelho era administrada por uma pastora, e essa pastora tinha vindo do catolicismo, né? Ela era alguém que tinha, assim, pouca cultura, também não tinha nem terminado o fundamental, mas ela tinha sido instituída pela denominação pastora. Por quê? Porque ela se converteu, quebrou todas as imagens, expulsaram todos os demônios da casa, e aí ela recebeu o Espírito Santo e orava em línguas. Ela era apta para pastorear uma comunidade e pregar o evangelho. Tá vendo só? Tá vendo que irresponsabilidade é isso? A pessoa não tinha cultura teológica, não tinha uma cultura de doutrina. Não entendia nada. Lembra eu falei uma vez de um amigo nosso que era a mesma coisa. E aí coloca uma pessoa dessa para pastorear. Gente, calma, não é assim não. Entendi. Tá? Então, essas coisas foram ficando na minha mente, além do que eu fui ouvindo ao longo da vida, né? Participando por esses processos de libertação, ouvindo esse tipo de coisa. E aí, nesse momento, eu começo a me dar conta de outra coisa. Existe a questão cultural. Não é só o que a igreja protestante ensina a respeito da igreja católica. Existe uma questão cultural muito forte. O que os filmes falam hoje da igreja católica de forma positiva? Nada. O que as redes sociais hoje falam da Igreja Católica? Alguém que não é católico fala de forma positiva. Se a gente olhar as nossas redes sociais, vão ter muitas coisas positivas. Porque a gente consome. Exato. Né? Mas se você olhar de fora, não. Então, como eu nunca tive acesso a isso, então eu nunca tinha visto um católico de verdade. Até tem uma conhecida minha que também se converteu e ela diz assim, gente, onde é que estavam os católicos nessa época, né? Realmente, eu não sei onde eles estavam, porque tinha igrejas próximas ali onde eu morava, na região onde eu vivia, eventualmente eu vi uma freira ou outra, mas nunca realmente algo tinha tocado a minha vida. Também entendo que Deus tem o tempo dele e que foi importante eu ter passado por essa experiência, porque o que eu estou vivendo hoje é um nascer de novo realmente fantástico. Mas já estou chegando lá. Aí começam as discussões em casa. Porque o meu marido começa a tentar explicar o que ele está começando a entender e ele não consegue explicar direito ainda porque ele está começando a entender, e eu sou muito protestante. Ao longo de anos, teve muita gente que eu evangelizei e tirei da Igreja Católica. Teve muita gente com quem eu conversava e conseguia derrubar, né, os argumentos da fé católica, supostamente, né? Hoje eu entendo que são pessoas que eram bem superficiais na fé ou
essa é a questão, né? Enfim. Exato, tem. Claro que tem pessoas que são católicas e que são superficiais na fé. Pessoas que não buscam aprender direito o catecismo, não buscam aprender direito a palavra de Deus, não buscam ter uma vida de fé, não reza em casa, não reza com a família, só vai à missa de vez em quando, né? E aí bate no peito e diz, não, eu sou católico. E aí depois vem um irmão, uma irmã, conversa no ouvido, traz todo aquele espantalho que ele também aprendeu, e aí começa a ensinar aquele espantalho. E aí muita gente vai-se embora para a igreja protestante e diz assim, eu não conhecia Deus. Eu não conhecia Deus, eu conheci agora. E eu acredito, meu irmão, mas a culpa não é da igreja não, a culpa é sua, que não foi atrás de conhecer Deus. Porque a igreja católica ela vem trazendo essa palavra de fé há mais de 2000 anos. Então não venha culpar a igreja por causa disso não, por causa da sua incompetência de ir buscar a verdade de Deus. Não culpe a igreja católica por causa disso. Tem uma história de um papa, eu vou esquecer agora o nome do papa, se eu não me engano foi Papa Pio, não vou lembrar. Eu sei que tem um filme sobre ele, e aí tinha um padre que estava querendo abandonar o sacerdócio para casar. E aí ele diz assim, você quer mesmo abandonar? Ele diz, eu quero abandonar porque a igreja pede isso, né? Que aí o Papa bate na mesa e diz assim, olha, não culpe a igreja pela sua infidelidade, porque até hoje a igreja foi fiel com você. É você que está querendo romper com a igreja. E essa é a verdade. Tem muitos irmãos e irmãs que não são fiéis a Deus e não vão buscar a Deus dentro da igreja. E aí quando vai para outra igreja diz assim, agora eu encontrei Deus. E eu acredito que você encontrou Deus. Mas não culpe a igreja católica porque você não foi buscar Deus antes. Você estava preocupado com outras coisas. Você estava preocupado com a sua vida. Não estava preocupado com a sua salvação. Começam essas discussões entre nós. E aí vem a minha grande preocupação. Eu realmente não via a igreja católica como opção. E meu marido estava com o coração voltado para isso. E eu já conhecia bem meu marido. Quase 20 anos de casado na época, né? Mês que vem a gente faz... Mês que vem? Novembro, a gente faz 21 anos de casados. Que legal. Então, eu olhei e falei, gente, é um caminho que eu não sei para onde vai. A nossa vida como família está em jogo. Então, eu começava a discutir com ele, por quê? Porque eu sempre tinha me dedicado, eu fiquei anos em casa ensinando os meus filhos sobre bom caráter, sobre a fé, sobre família. E agora um ponto central da nossa vida como família estava balançando. Tá mudando alguma coisa. E eu sabia que no estágio que o meu marido estava, eu via nos olhos dele, eu não vou conseguir dissuadir ele disso. O que eu vou fazer? E eu comecei a orar, falar, Senhor, socorro. E agora? E rebatia, e a gente discutia muito. A nossa mesa sempre foi assim, de sentar, vamos almoçar 2, 3 horas, porque o pessoal acabava de almoçar e dali conversar. Se não é pergunta das crianças, da gente respondendo ou a gente contando coisas, eram conversas assim, porque sobre a você Bíblia. falou também que vocês já eram questionadores. Sim. Isso já era da rotina de vocês e agora alguma coisa Isso é muito algo importante habitual. estava mudando, né? Sim, algo habitual da nossa família. E esse ponto era algo difícil nesse momento. Por quê? Porque ele estava defendendo a fé católica e eu estava defendendo a fé protestante. E as discussões se tornaram intensas. E o que eu comecei a observar? E isso é muito precioso para mim. Discussões, não brigas. Discussões, não brigas. É importante a gente frisar isso, né? Que é só Sim. pontos de vista diferentes, não era? Porque, assim, quem olha a gente nas redes sociais e tal, sorrindo, não sentou na nossa mesa, mas em algum dia a gente abre numa live, uma mesa de almoço lá, para verem como é que é o ping-pong. Porque todo mundo, por mais tímido que pareça, e os meus filhos, alguns deles parecem mais tímidos,
Todo mundo tem opiniões muito fortes. Então, se eu leio, se eu acredito, se eu entendo, eu vou defender o meu ponto de vista. E todo mundo defende. E nessa de ele defender o ponto de vista dele e eu o meu, eu comecei a olhar para a coisa mais preciosa naquele momento para mim. Os meus filhos. Que assim, eu e ele estamos casados. Mas eles aqui, esses 3 estão em formação. E existe uma importância muito grande de algo permanecer firme no coração deles, que é a devoção a Jesus, que é eles entenderem a questão do relacionamento deles com Deus e como que agora toda a base de fé que a gente plantou no coração deles está sendo questionada. E aí ficava em meio a essas discussões, eles assim, mamãe, papai, mamãe, papai. E por vezes a gente via que eles começavam a titubear em um assunto ou outro, e aí eu falei, a culpa está sendo minha, porque eu sou aquela que vou ficar rebatendo até o final, mas eu não quero fazer isso com os meus filhos, eu não quero que eles sofram isso, a gente precisa resolver isso entre nós 2 antes de levar qualquer coisa para eles. Então eu peguei e falei, Altamir, a gente precisa conversar, mas a gente precisa conversar fora de casa. Então a gente definiu isso, que a gente conversaria sobre a fé fora de casa, mas também que ele me daria um tempo para avaliar o que estava acontecendo, porque por vezes ele vinha assim empolgado, né? O coração dele estava queimando com coisas e no meu coração não estava. Nisso, onde a gente deixa um pouco de falar sobre, eu vejo a agenda dele, né? Que a nossa agenda é compartilhada, que ele vai visitar alguém. A gente tinha em comum uma pessoa chamada Alex. No caso, era o padre Alex, ele já contou a história aqui, né? E eu fui junto com ele, né, visitar o padre Alex, por quê? Vendo que o coração do meu marido já estava meio inclinado, eu pensei, eu não posso deixar meu marido conversar com o padre. Porque se ele for conversar com o padre, agora sim, o padre vai e convence. Se ele conversa com o padre, agora já era. Agora que ele vira católico mesmo, né? Ele de uma vez e leva ele para o catolicismo e minha família está destruída. Pronto. Você nunca pensou de levar toda a família para o catolicismo? Você achava que ia acabar tudo ali? Católico para mim era um herege. Em Constantino a igreja se perverteu e não tinha voltado nunca mais para o eixo. E igreja mesmo, para mim, eu não tinha percebido que esse vácuo de 1500 anos tinha alguma coisa errada. Ó, isso aí que ela acabou de falar é para você que vem aqui no vídeo comentar contra a Igreja Católica, falar as coisas contra a Igreja Católica, e por mais que a gente comente, que a gente responda a você, você não entende. Isso aí, ó, talvez amanhã seja você, porque ela era igualzinha a você que tá aqui no vídeo comentando. Igualzinha a você que está aqui falando mal da Igreja Católica. Então amanhã, meu irmão, amanhã, minha irmã, pode ser você que esteja aqui rezando o texto com a gente. Né? Eu olhava e dizia, não, até aqui até o Pentecostes em Atos, ok, né? O Espírito Santo estava agindo no mundo, mas acontece algumas coisas ali onde a igreja se perde. Em Constantino a igreja é institucionalizada e vira um bando de repetições, regras vãs, governo de homens. Então 1500 anos depois, com a bendita reforma, né, o Espírito Santo volta a atuar na Terra. Ele tirou umas férias. Então, sugestivamente... Igual aquele filme Todo Poderoso, né? Deus foi tirar umas férias e deixou alguém lá, né? Nesses 1500 anos da igreja, né? Só com a reforma protestante é que Deus voltou a agir no mundo, né? Ai, Jesus Cristo. Aí tem umas coisas aqui... Ai, meu Deus do céu. Dá-me paciência, eu não posso nem me preocupar muito, senão a minha pressão vai lá pra cima, gente. É mais ou menos isso que se pensa fora da Igreja Católica quando você é um cristão. Você pensa que nesse período de 1500 anos o Espírito Santo estava tirando férias, ou sei lá o que aconteceu que Deus permitiu que a Idade das Trevas reinasse no mundo. Veja o tamanho da incoerência, né? Como é que Deus faria isso com a gente? Jamais. Jamais. Né? Pois é. Mas que Deus mau esse, né? Estava dentro da minha cabeça e eu não sabia. Então, nós vamos na igreja aquele dia e ali eu começo a ver o preconceito que eu tinha com a igreja e não sabia. Por quê?
Eu pensei, vou defender ele do padre, o padre não vai conseguir, né, Entrar nele. entrar na cabeça dele. A cabeça dele não vai mudar com essa conversa. E aí eu espero chegar lá dentro da igreja e espero a hora que eu vou ver o padre, um ambiente como eu vejo nos filmes. Sombrio, fechado, com presença demoníaca, como muitas vezes eu ouvi como nossa mente cria em realidades. reuniões. Não é só, os filmes mostram isso o tempo todo, pode ver. É freira endemoniada, é padre endemoniado, é papa endemoniado, é tudo de demônio, de coisa ruim tá dentro. A igreja sempre é escura, aquela neblina que tem na igreja, né? Nunca é uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja vibrante, nunca é, né? Da igreja católica. Mas não se vê isso, raramente você vê um filme ou outro falando assim de outras igrejas, mas na igreja católica fala. E aí tem aquilo que eu tinha ouvido durante anos, em cursos de libertação e tal, olha, tem demônios atrás das imagens, tem demônio dentro das igrejas, Deus o livre você entrar lá, vão mexer com a sua cabeça. Tá vendo os espantalhos? Isso aí é um espantalho. Isso aí é um espantalho. Enfim, eu fui esperando encontrar isso. Eu cheguei lá dentro da igreja, a nossa igreja, né, a Santo Agostinho e Santa Mônica, ali no AU, que é a igreja onde o Padre Alex hoje está pastoreando. Ela é uma igreja um pouquinho mais escura, porque a estrutura dela, a arquitetura, é belíssima, linda, toda de madeira. E não é uma igreja assim que tem tantos santos, não é uma igreja que, né? Deus foi cuidadoso comigo nesse sentido. Ela é uma igreja mais clean. Mas no dia que eu entrei pela lateral. Nem entrei pela nave da igreja. A gente foi pela lateral, passou pela secretaria, o padre chamou a gente para entrar na sala dele e eu esperava mesmo entrar e encontrar uma presença demoníaca ali. Já tinha tido experiência com isso também, de entrar em ambientes carregados. Então, quando eu entrei lá, eu pensei que eu ia encontrar igual. Nada. Encontrei um padre fofinho, acolhedor, gentil. Não era aquele ser intelectualizado, não que ele não seja, ele é extremamente inteligente, muito estudioso, mas ele não transparece isso, ele é uma pessoa extremamente humilde, fácil de falar. E aquele ambiente que estava cheio de imagens, não estava cheio de uma presença demoníaca ruim, uma energia ruim, que eu já tinha visto em outros lugares. Ele era cheio de uma presença muito familiar. Olha o comentário da Michelle, tá vendo? É isso mesmo que falam. Cresci na igreja protestante e sei bem como é. Aí, Michelle tá aqui, ó, dando prova disso. Obrigado, viu, Michelle, pelo seu testemunho aqui nos comentários. Muito agradável, muito doce. Eu falei, gente, o que é isso? Não pode ser. Deus tá aqui, como assim? Deixando isso de lado, meu marido começa a conversar com ele e eu só prestando atenção, né, na conversa dos dois. E aí, quando ele termina de conversar, o padre vira para mim, né, para ver como eu tô vendo tudo isso, como eu tô me sentindo em relação a tudo isso, e eu começo a falar para ele e começo já de cara, né, Maria. Maria é um grande problema, né? E hoje eu posso dizer com tranquilidade, entender sobre Maria foi a minha porta de entrada na Igreja Católica e para vivenciar uma fé nova, plena, extremamente revigorante, vívida. Eu não tenho palavras para descrever. Foi difícil de início, sim, porque a gente tem um preconceito gigantesco contra Maria e não sabe. Ninguém permite, por pior que seja a nossa mãe, ninguém permite que se fale mal da nossa mãe. Mas da mãe de Jesus, ó, não é verdade? É verdade. Terrível isso. Mas foi o primeiro ponto e sabe aquelas brincadeiras que se desenhava assim no chão, aí riscava, quando ia ofender alguém, né? Antigamente fazia isso, né? Fazia um desenho no chão, dizia, aqui é tua mãe, ó, e pisava em cima, né? E aí, ó, a briga comia solta, né? Mas falar da mãe de Jesus pode, né? Falar da mãe de Jesus pode. Da minha não pode não, mas falar da mãe de Jesus pode. É muita incoerência, viu? E eu comecei a conversar com o padre e na hora que ele começou a me falar, né, sobre como Deus, desde o início da criação, vem trazendo uma família que obedece, né, eu sou confrontada com uma cosmovisão. Eu percebo que durante todos esses anos no protestantismo,
nós líamos e éramos ensinados assim: o homem pecou, e desde que ele pecou, ele só erra para com Deus. Aí Deus vem de novo, tenta levar ele de novo para ele, e ele erra de novo. E ele está fadado ao erro até o fim, quando Jesus voltar, e aí ele põe em ordem todas as coisas. Ali o padre me coloca uma coisa diferente. Não, Deus tem um povo que sempre escolhe obedecê-lo. Deus tem um povo que realmente escolhe a santidade. Não é um povo que está sacrificialmente, ai meu Deus do céu, eu tenho que obedecer. Não, é um povo que tem alegria em servir a Deus, é um povo que tem alegria em buscar a santidade, é um povo diferente. Eu sei que é muito rápido para eu falar aqui a maneira como eu fui entendendo e estudando isso depois, mas esse choque de cosmovisão foi a primeira coisa. E aí eu identifiquei, realmente, para quem vem do protestantismo e ouve de Lutero que o ser humano ele é um monte de estrume coberto por uma neve branca, ou seja, aqui dentro nunca vai mudar nada, o sangue de Cristo limpou ali por fora e está tudo resolvido até o dia da volta de Jesus, nunca vai fazer sentido, para quem crê nisso, nunca vai fazer sentido a palavra de Jesus, sede santos porque eu sou santo. E dentro do contexto do que o padre estava me explicando sobre a família de Maria até o momento da concepção dela, isso cabia perfeitamente. Eu falei, opa, alguma coisa tá diferente. Alguma coisa tá diferente. Aí eu fui para defender meu marido e eu saí de lá. Ué, me ensinaram diferente. Não era assim não que tinham me ensinado, não. Não foi isso que tinham me falado, não. Não foi desse jeito que tinham me falado de Maria, não. Com outra dúvida, e não era qualquer dúvida, era uma dúvida bem importante. Porque para mim é muito importante essa questão de o que Deus quer. Eu preciso obedecê-lo. Se Deus falou para fazer isso, eu preciso praticar, né? Isso tem que ser real na minha vida. Não pode ser só algo que eu conheço. E a minha prática até aqui está deficiente, por quê? Porque eu estou entendendo errado algumas coisas. Então, a princípio, uma conversa que era para ser só um dia, se tornou semanas a fio. Porque eu falei, padre, eu vou precisar conversar de novo. Aí não era Altamira, era eu. E nós voltamos a conversar. E à medida que a gente conversava e ia entrando em outros assuntos, né, todos derivando desse, eu me dei conta de uma coisa. Eu preciso rever tudo que eu aprendi até agora. Toda a teologia que eu tive até agora, ela precisa ser revista. Glória a Deus por isso. Porque tem muita coisa faltando e eu não sabia que estava faltando. Tem muita coisa aqui que não foi dito, eu não sei se foi omitido deliberadamente ou não, mas está faltando. E... Será? Será que foi omitido deliberadamente? Será que houve a intenção de omitir isso? Será? E isso interfere na minha forma de viver, isso está interferindo nas minhas práticas e isso está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. É um conflito óbvio. Direto ali do que você sempre viveu e sempre buscou. Até porque você foi falar com o padre para proteger seu marido. Exato, exato. E aí foi o momento onde, depois de algumas semanas, eu cheguei à conclusão de que isso tudo precisava ser revisto, mas eu não ia conseguir fazer uma coisa que o padre levou anos aprendendo e estudando, ele não ia tirar de mim essa dúvida em poucos meses. E aí eu falei para o Altamir, a gente pode parar de ir um pouco e a gente precisa orar sobre isso, porque agora eu estou com dúvidas. E o meu problema é que, com essas minhas dúvidas, conversando com o padre, o que eu comecei a ler e estudar, a teologia católica fazia muito mais sentido do que a teologia evangélica que eu tinha recebido. E como é que pesou isso para apresentar para os seus filhos? Porque você sentia falta de crescer com uma base de fé. Então, na sua casa, tudo foi diferente. Você sempre trouxe Cristo para a essência da sua família. Mas aí mudou a teologia. Nesse ponto, nós ainda não estávamos falando com os filhos sobre isso, porque era algo meu e do meu marido, porque outras coisas iam interferir também. Além da nossa família, tinham pessoas que dependiam da gente na igreja onde ele era pastor. Como é que a gente ia falar para essas pessoas? Meu marido está virando católico, e agora? Ele vai deixar de ser pastor? Né? Algo bem, bem difícil. Então, tinham vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo ali. Então, a gente não falou para eles ainda. E eu comecei a dedicar tempo em oração especificamente sobre isso. Estudo e oração, estudo e oração. E nisso, eu me dei conta
dos preconceitos que eu tinha. Pô, eu cheguei na igreja esperando encontrar demônios na igreja e demônios não tinham lá. Pelo contrário, a presença que tinha lá era muito familiar, que eu já conhecia. Eu estou estudando e tudo isso faz mais sentido. Mas eu nunca fui numa missa. E aí eu falei para o meu marido, eu preciso ir numa missa, eu tenho que ver como é que é uma missa. E aí eu fui na igreja esse dia, pedi para ele para me levar. De novo, cheguei lá e me dei conta dos meus preconceitos de novo, porque eu pensei, bom, é liturgia, né? Liturgia é um monte de repetição. Católico não ora, ele reza, e reza é só repetir, eles não são espontâneos, e lá. Fui realmente à missa, tinha uma liturgia, mas me chocou demais essa liturgia, porque tudo que era falado, não tinha nada que contradissesse aquilo que eu entendia das escrituras. Aquilo que eu tinha aprendido, pelo contrário, validava e algumas coisas até aprofundavam o meu conhecimento. A homilia tranquila, mas eu estava me sentindo estranha, porque eu não estava acostumado com aquele tipo de adoração, de culto, de devoção a Deus. Normal, Saí de lá com uma convicção, tem alguma coisa errada. Mas a coisa errada está comigo, não está com a igreja. E agora? Eu precisava vencer essa barreira, e esse tempo em oração diante de Deus foi queimando um negócio assim dentro de mim que eu dizia, socorro. Cheguei para o padre um dia, o padre Alex sabe disso, confirma se precisar. Eu falei, padre, é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, a Igreja Católica está certa mesmo. É a Igreja de Jesus mesmo. Historicamente, teologicamente, na prática, tudo que eu estou vendo aqui dentro faz muito mais sentido do que o que eu tinha aprendido antes. É muito mais completo do que o que eu tinha antes. Só que eu estou com um problema. Aqui dentro eu ainda tenho um preconceito gigantesco contra Maria. Aqui dentro eu ainda tenho um preconceito gigantesco contra a igreja. Aqui dentro ainda ecoa vozes que me dizem assim, o católico é libertino. E daí eu lembro do pessoal da minha infância, que era licencioso, que tinham comportamentos terríveis, né? E ele se propôs a estar rezando junto com a gente sobre isso. Um dos dias eu estava assim, incomodadíssima, nos dias que se seguiram, e senti muita vontade, mas muita vontade de ter aquele tempo de oração com Deus. E eu não queria ir na nossa comunidade, porque não tinha a mesma reverência que tem na Igreja Católica. Você chega lá, quietinho, você dobra o teu joelho, ninguém vem te incomodar, ninguém te encosta, a igreja está silenciosa, é para orar. Porém, na nossa não era assim. Eu não queria ter um tempo de oração em casa, porque eu sabia que eu ia desmontar de chorar, estava queimando aqui dentro o meu coração. E eu senti vontade de ir na Igreja Católica, e essa foi minha segunda missa. E eu falei, amor, me leva para a igreja hoje, eu preciso ir na igreja hoje. E eu fui, legal, e era uma quinta-feira, dia de adoração, dia de adoração Santíssimo, que eu não sabia, não tinha ideia do que era. Esse foi o dia onde eu dobrei os meus joelhos, assim que eu cheguei na igreja, nem me preocupei se ia ter liturgia ou não, e eu derramei meu coração diante de Jesus e falei, Senhor, socorro. Socorro, porque eu estou entendendo que a Igreja Católica é a igreja correta, mas o meu coração não está cooperando comigo. E aqui tem um motivo. Tem a questão da minha experiência pessoal ao longo dos anos, e agora eu estou com medo, né? Medo porque durante anos eu ouvi que a Igreja Católica estava errada, durante anos eu ouvi que a Igreja Católica era idólatra, e eu sei já, por conhecimento, que não é isso, mas o meu coração ainda está com medo e eu não consigo abrir mão desse medo. Isso está me travando. Medo de me perder, porque agora as minhas convicções estavam sendo questionadas. Eu estava colocando ali os contrapontos que a igreja apresentava, e algumas coisas questionavam bases profundas para mim. Eu sabia que eu ia ter que rever isso. E nesse momento eu estava sentindo medo, achando que eu ia perder minha fé. Esse momento achando que eu ia beirar até para um ateísmo. Esse momento de conversa com Deus é muito importante. Você ser aberto com Deus. Ser verdadeiro com Deus. Como ela está dizendo aqui, né? Eu tô com medo. Eu sei que é certo, mas eu tô com medo.
É muito importante. É muito importante esses momentos que a gente tem com Deus, da gente ser o mais verdadeiro possível com o Senhor. A partir do momento que você começa a chacoalhar tudo que tem, se você quer encher esse copo, né, de algo novo, né? Ou pelo menos dar uma limpada no que tem aqui dentro, você vai ter que tirar e vai ter que colocar de novo. Então, remexer com essas bases estava balançando demais aqui dentro. Por isso que eu digo que esse é um período onde eu nem conversei muito com os nossos filhos sobre isso, porque eu não tinha condição interna para isso. Eu precisava vencer isso. E aí teve o segundo ponto que eu coloquei diante de Jesus aquele dia. Eu falei, Senhor, e tem os meus filhos. Eu tenho muito medo. Eles até agora estavam sendo ensinados de uma maneira e eles abraçaram isso. E eu sei que se eles vierem para cá, eles vão começar a ter dúvidas e questionamentos igual eu estou tendo. E como que eu vou trabalhar com isso? Eu não estou conseguindo nem trabalhar comigo. Como é que eu vou ajudar eles? E se eles se perderem? E se eles vierem agora só por minha causa e daqui a pouco eles saem, sei lá, não querem mais nada? E aí eu chorei, desmontei diante de Jesus e coloquei isso. E à medida que as lágrimas foram saindo, também aqueles sentimentos foram saindo. E no meio daquela missa, pela primeira vez, eu ouvi Jesus falar comigo dentro de uma igreja católica. Foi um divisor de águas incrível para mim, porque aquele dia, quando eu ouço Jesus dizendo assim para mim, Jana, fica tranquila, você está segura. Pode vir, você está segura. Esse era o meu medo. Eu venho para cá, eu vou me perder, eu não estou segura. E Jesus disse, pode vir, você está segura. E aí eu coloco a questão dos meus filhos. Que palavra do Senhor, hein? Que palavra do Senhor. Olha, vem, porque você está segura. É Jesus dizendo assim, vem, eu garanto, você está segura. Eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos seus filhos. Você está segura. Meu Deus, como será incrível, como deve ser incrível ouvir o Senhor falando isso pra gente. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo agora e você está preocupada com decisões que precisam ser tomadas. Talvez até decisões assim, ó, como nossa irmã Janaíne está aqui dizendo. O Senhor diz para você nessa tarde, eu creio nisso. Eu creio que Deus fala com a gente também através desse testemunho. Você está seguro. Você está segura. Não tenha medo de se lançar em Deus. Não tenha medo de se lançar em Deus, de ir para as águas profundas. Você está ali, ó, acostumado a ficar na margem. Deus quer que você avance, de ir para as águas profundas. Não tenha medo de ir para as águas profundas, porque o Senhor te dá toda a cobertura de segurança. Você está seguro, você está segura. E Jesus diz assim, não se preocupe com eles. Eles estão seguros. E o futuro deles está guardado em mim. Amém, amém, Senhor. Eu fico arrepiada até. Não tem como não hoje. se emocionar, né? Meu Deus! E esse foi o dia onde eu fiquei até o final. Eu lembro que acabou a missa, teve adoração ao Santíssimo. A gente ficou na adoração ao Santíssimo. Eu nem sabia direito o que era e eu só chorava. Eu lembro que eu fiquei 1 hora chorando lá dentro da igreja. Acabou a missa, por mim não podia ter acabado. Eu teria continuado lá. Mas quando acabou, eu levantei, enxuguei meus olhos. E assim que a gente saiu da igreja, eu peguei na mão da Altamira e eu falei, amor, eu tô cheia de dúvidas. Meu coração tá mais calmo, mas ainda tem muito caos aqui dentro. Porém, tem algo que para mim é bem importante. Jesus falou comigo. E se Jesus falou, eu sei que eu posso confiar. Então, toma a decisão que você precisa tomar, que eu tô com você. Amém, glória a Deus. Esse foi o momento onde foi um divisor de águas, porque ali começa a nossa jornada mesmo dentro da igreja. Mas aquilo que eu falei para você no início, essa é uma voz que eu já estava aprendendo a ouvir ao longo dos anos. Então, quando Jesus me fala ali, vem mesmo com as suas dúvidas, você já sabe que é você ele. está seguro. Eu sei que é ele. E eu estou em paz. Olha só. E eu não me arrependo. O que veio depois disso foi muita coisa, Ellen. Mas tudo para melhor. Tudo para melhor todo dia. Meu Deus, que testemunho incrível esse, gente.
Que testemunho incrível esse, viu? Eu nunca tinha visto esse testemunho. Meu Deus do céu. Que testemunho incrível esse.